Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 15 de fevereiro. A gente está na disciplina de Fundamentos de Astronomia, é uma disciplina de núcleo livre. A aula de hoje é sobre vida no universo, tá um pouquinho fora de ordem aqui os temas. A gente vai falar um pouquinho sobre a força gravitacional, lançamento de foguetes e sondas, vai falar um pouquinho de vida na Terra e fora da Terra. E, se eu não me engano, tem uma partezinha que fala sobre aonde a gente está em relação a missões espaciais e a viagem de humanos pelo universo, certo? Ok, deixa eu ver certinho. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Semana passada a gente falou um pouquinho do sistema solar e eu falei que eu não ia passar a gravitação mais, né, naquela forma rigorosa, mas eu acho importante a gente falar da gravidade. Até porque a gente vai falar dela várias vezes daqui para frente. É uma das forças mais importantes que tem no nosso universo. E qualquer corpo que tenha massa, matéria, então a massa a gente chama de M. Então, qualquer corpo que tenha massa, que, né, você consegue, de certa forma, ter alguma matéria ali mesmo, acho que não tem outra forma de falar isso, vai ter uma atração gravitacional. Então, tem matéria, tem gravidade. Se for pouquinha matéria, se for uma partícula pequenininha, a gravidade é bem pequena. Se for um corpo bem grandão, como uma estrela, a gravidade é maior. Então, a gente costuma olhar para a força da gravidade quando está falando de interação entre dois corpos. Tem a massa de um corpo, pode ser um corpo, eu estou falando de maneira geral, qualquer objeto que exista, que tenha matéria. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, sei lá, um celular, ele tem massa, pode ser um cubo de ferro, pode ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser um asteroide. Então, se tem matéria, a gente está falando aqui da massa que tem. Então, um corpo atrai o outro e a força das duas é descrita por essa fórmula. Você multiplica a massa de um corpo pela massa do outro corpo e divide pela distância entre os dois corpos ao quadrado. O que isso quer dizer? Quanto mais longe um corpo do outro, menor essa força de atração. Tem uma constante G aqui que ela é pequenininha e é assim que a gente define a força. O que é importante a gente saber é que a gravidade ela é uma força que a gente chama de força central. Então, no centro da massa vai puxar os outros objetos que tenham massa em todas as direções. Então, de qualquer direção que você estiver perto de um corpo que tenha massa, você vai estar sujeito à atração gravitacional. A questão é, em geral, a gente está falando de corpos que são muito grandes em relação a corpos muito pequenos. Então, a massa de um é muito maior do que a massa do outro, e é por isso que a gente não vê o efeito de uma pessoa só, eu ou vocês, atraindo a Terra. A massa da Terra ela é muito maior do que a massa de uma pessoa. Então, quando a gente está falando de gravidade no espaço, a gravidade ela é a força que prende objetos em órbita, que faz com que objetos ganhem velocidade. Então, você pensa assim, é uma coisa que se eu soltar uma bolinha, ela vai cair. Se é uma força, ela está acelerando a bolinha, tá? Então, a gravidade, ela é responsável pelo colapso das nuvens que formam as estrelas. Então, você tem ali umas massinhas, elas começam a se agrupar, aquele agrupado começa a puxar outras moléculas que estão ali perto na nuvem, que começa a puxar outras e puxar mais, e isso quem faz é a gravidade. A gravidade também é a força responsável pela diferenciação, eu falei para vocês na aula passada,
quando a gente está formando objetos no sistema solar, né, isso aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás, até acho que... E agora eu não me lembro o número de cabeça, mas aconteceu durante alguns milhões de anos a formação do sistema solar. Você tem lá um agrupado de matéria que está quente, que está ali todo molengo e quente, que está formando uma bolota. Os elementos mais pesados, então ferro, metais, né, níquel, vão para o núcleo da bolota, e os elementos mais leves, então assim, o hidrogênio, carbono, oxigênio, eles vão ficar um pouquinho mais para fora. Então, essa é a diferenciação. Você joga os elementos mais pesados para dentro, enquanto a bolota ali está quente, e os mais leves para fora. E uma vez que a gravidade ela é uma força central, se tiver massa o suficiente, aquela bolota ali de matéria quente vai se resfriar num formato aproximadamente esférico. É por isso que as estrelas são esféricas, os planetas são aproximadamente esféricos, os planetas anões são mais ou menos esféricos. Se você tiver massa suficiente, enquanto você está se resfriando, a gravidade vai fazer você virar uma esfera, ou bem perto disso. Quando a gente fala de gravidade no espaço, vocês com certeza vão ver essas imagens aqui explicando a órbita dos objetos ao redor da Terra, né? Coloca aqui, coloca buraco negro, coloca terra, coloca sonda. Essa imagem está errada, tá? Não é assim que a gravidade funciona, gente. Essas imagens aqui da Terra no espaço, fala assim, é que nem se você tivesse aqui a Terra, aí você imagina que ela está como se fosse num tecido do espaço, feito pelo próprio espaço, e aí quando você tem um objeto passando, seja a Lua, seja um asteroide, seja uma sonda espacial, quando passar perto da Terra, vai interagir aqui, que nem se estivesse circulando um buraco. Beleza, a ideia é bacana, mas essa concepção aqui, ela não está certa. Por quê? O espaço ele não está deformado assim. O espaço ele está deformado assim, tá? Ele faz assim, tipo, se você está vindo aqui de cima, o buraco tem que estar no centro da Terra e você vai cair aqui em direção à Terra. Então, isso daqui, ó, tá errado. A Terra, ela não pode estar acima do buraco aqui, ela não está causando essa distorção aqui, tipo, se você estiver vindo andandinho aqui nesse plano, você não vai cair para baixo da Terra, você vai em direção ao centro da Terra, você vai orbitar aqui e vai vir parar aqui na direção do centro da Terra. Então, são imagens que estão erradas. A princípio, você fala assim, professora, é ilustrativo para entender. Quando você vê o vídeo, fala assim, coloca a bolinha lá no centro, faz a deformação no pano, mostra a bolinha orbitando lá, é interessante, é bacana, você tem forças paralelas e é ilustrativo. Mas quando você começa a propagar essa imagem, você começa a formar uma imagem errada de que a gravidade está distorcendo as coisas aqui fora do planeta Terra. O centro da força gravitacional está no centro do planeta, está no centro dessa esfera, está no centro dessa esfera aqui, não está embaixo. Então, você pode fazer um desenho que as coisas estão vindo aqui para o centro, que elas vêm por cima, que elas vêm por baixo, que elas vêm de cima aqui, ó, ia passar pelo lado, vai cair aqui no centro. E você também pode desenhar de outro ângulo de visão um objeto que está vindo aqui, ele, está sob a ação da gravidade desse outro corpo e ele vai fazer esse caminhozinho. Então, não é assim a coisa mais simples do mundo de visualizar, mas entendam que esse exemplo aqui ele não está 100% correto, certo?
a força ela tem que estar no centro do objeto, é uma força central. Então, a gravidade é uma força central. O fundo do poço, o fundo do desenho, deveria estar no centro da Terra, ou no centro da estrela, ou no centro do corpo. E pode ser um corpo grande ou um corpo pequeno, tem que estar lá no meio, lá no centro do objeto. E, além disso, não existe uma direção preferencial. Aqui o pessoal adora ilustrar como a gravidade aqui fazendo um poço embaixo do sul da Terra, que aqui está no sul da Terra, aqui está no sul da Terra, não tem uma direção preferencial. Não importa o quanto você vire a Terra para cá ou para lá, de onde está vindo o corpo, que quer que seja, a gravidade ela é igual em qualquer direção, tá? Então, por exemplo, aqui nesse desenho eu fiz um corpo azul e um corpo verde. O corpo azul ele está paradinho aqui na folha, o corpo verde está se aproximando do corpinho azul. Então, a bolinha azul está vindo aqui, ops, encontrou a força gravitacional da bolinha azul. Ele vai seguir essa daqui, ele vai ser cada vez, quanto mais ele se aproxima, mais ele é puxado pela gravidade do corpo azul, até que ele vai uma hora colidir ou cair em cima aqui dessa bolinha azul. Então, só é possível a bolinha azul ficar parada e a bolinha verde se mexer, se tiver alguma força prendendo essa bolinha azul aqui no local, ou se a massa do objeto azul for muito maior do que a massa do objeto verde. Então, quando a gente está falando de força gravitacional, se a gente pensar, a gente sempre fala que a Terra tem a gravidade que mantém a gente na superfície, a Terra atrai a Lua, a gente está orbitando o Sol, mas não é uma força que funciona para os dois corpos, então a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Aí sim, é verdade, a força de maré, ela surge porque a Lua está atraindo a Terra. O Sol está atraindo a Terra para manter, para manter a Terra em órbita. A Terra também está atraindo o Sol? Também está atraindo o Sol. Mas a gente não vê o efeito da Terra sobre o Sol, o puxão da Terra no Sol, porque o Sol tem uma massa muitas vezes maior do que a massa da Terra. Então, para o nosso dia a dia, né, para a gente pensar sobre isso, a massa de uma pessoa que ali está bem forte, né, pesa 100 quilos, ela vai ser muitas vezes menor do que a massa da Terra. Então, aqui, a massa da Terra em quilos, ela é 5 seguido de 24 zeros, né? 5,9 e tem esse montão de zero depois. Então, dá para ver, isso está em quilos, dá para ver que a massa da Terra ela é muito, 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 muito maior do que a massa de uma pessoa. Então, a gente não consegue perceber a atração gravitacional que uma pessoa exerce sobre a Terra, mas a gente consegue perceber a atração da gravidade sobre uma pessoa. Então, tem o caso lá, a história do Newton, que a maçã caiu na cabeça dele, ou caiu perto dele, e ele viu e ele pensou na teoria da gravidade, que a Terra atraía ali a maçã. Então, gente, tudo isso para falar que a gravidade ela é uma força central e que um corpo ele pode sim ser atraído pelo outro se o corpo azul aqui ele é muito mais massivo, né? Tem muito mais massa do que esse daqui. Esse daqui ele vai acabar caindo em direção, o verde vai acabar caindo em direção ao azul. Nesse caso, então se a gente está pensando, tenho aqui uma esferinha verde, vou lançar um foguete, vou lançar um satélite. Ele vai passar perto de um planetinha. Será que ele vai passar reto? Será que ele vai ter a trajetória que ele estava indo reto? Ops! Virou para cá porque ele sofreu uma puxadinha aqui desse planeta?
Ou será que o meu foguetinho aqui em verde estava vindo aqui, ele vai cair, vai colidir no planeta, ou vai até entrar em órbita desse planeta? Em astronomia, para fazer essa conta e saber se vai passar reto, se vai dar uma desviadinha ou se vai cair, a gente precisa saber a massa dos dois corpos, a distância entre os dois corpos, a direção do movimento, ou seja, a que distância um vai passar do outro ou passaria um do outro, e a velocidade que eles estão. Então você precisa saber bem quem está indo para onde, que tamanho tem, que velocidade que está, para saber se vai colidir ou não. A área que se ocupa com esse estudo é a mecânica celeste. Ela é uma área bem grande, bem consolidada, tem muita matemática. Por quê? A mecânica celeste ela vai estudar, então, a órbita dos planetas, a órbita dos satélites naturais, dos satélites artificiais. Vai ver qual o melhor caminho para você lançar foguete, sonda espacial. Vai calcular qual o melhor ponto para você deixar um satélite orbitando. Vai ver o risco de um objeto, um asteroide, um cometa colidir com a Terra. São coisas que exigem muita precisão, né? Se você parar para ver, a não ser assim, entender a órbita de um planeta ou entender a órbita de um cometa, todas as outras coisas têm um risco muito grande, que é você gastar muito dinheiro e não conseguir lançar um foguete, deixar um satélite em órbita, é uma perda grande de dinheiro. E aí agora eu vou abrir o parênteses para falar mal da SpaceX de novo, né? Não é falar mal, eu vou falar o que aconteceu. Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eles lançaram um foguete que ia colocar 49 satélites em órbita da Terra, aquela órbita abaixo de 400 quilômetros de altitude. O que aconteceu? O foguete ele tem duas partes. A primeira parte ela lança até uma certa altura e depois essa primeira parte ela volta e pousa, que é a parte mais cara, e a segunda parte ela acaba reentrando na atmosfera. Então, essa segunda parte já entrou de uma maneira um pouco mais um pouco diferente do esperado. Então você viu, teve gente que viu ela sobre o México, entrando na atmosfera, se incendiando. Ainda foi uma queda controlada, caiu sobre o oceano, não tinha ninguém, não tinha nenhum perigo. O problema é que esses 49 satélites que estavam na atmosfera, quando eles estavam se encaminhando para a órbita deles, a Terra foi atingida por uma tempestade solar. O que é uma tempestade solar? Quando passa uma região de vento solar, daquelas camadinhas mais externas do Sol, que estão carregadas ali de partículas quentes, de campo eletromagnético, quando eles passam pela Terra, que eles interagem com a atmosfera da Terra, com o campo magnético, ela faz com que as camadas da atmosfera mais de fora da Terra se esquentem um pouco, e esse aquecimento foi o suficiente para gerar um atrito e fazer com que 40 dos 49 satélites se incendiassem e caíssem de volta na Terra. A queda foi parcialmente controlada, eles fazem de uma forma que o satélite, quando está pegando fogo na atmosfera, ele se despedace completamente, não ofereça nenhum tipo de risco, mas ainda assim, perder 40 de 49 satélites é muito satélite, é muito dinheiro que foi queimado no céu. Então, a gente faz os estudos de mecânica celeste com muito carinho, muito cuidado e com pessoas que façam muito bem a parte matemática e a parte física da coisa. Então, as outras questões, risco de calcular objetos com objetos menores risco de calcular colisão com objetos menores do sistema solar também é uma coisa importantíssima.
E lançamento de foguetes e satélites, quanto mais caro, mais preciso tem que ser esse tipo de conta. Mas voltando aqui para a nossa gravidade, né? Se a gente sabe que eu vou lançar um foguetinho, ele vai passar aqui perto de um planeta, e o planeta vai puxar esse foguetinho, vai entortar a órbita dele, será que eu não posso utilizar isso para o meu próprio benefício? Aí, com certeza. Existe uma coisa que a gente chama de gravidade assistida. Eu não sei se esse é o termo mais utilizado de verdade em mecânica celeste em português, mas é a tradução do inglês. Que é justamente fazer esse tipo de coisa, né? A gente vai utilizar a gravidade de alguns planetas para dar um puxão no nosso satélite, para ele ganhar velocidade, para ele perder velocidade ou para ele mudar a posição dele em órbita. Então, por que a gente faz isso? Quando a gente calcula o lançamento de um foguete para passar perto de uns planetas, principalmente ali Saturno e Júpiter são os preferidos porque eles têm muita massa, né? São os maiores planetas do sistema solar. Você diminui a quantidade de combustível necessária para você alcançar a velocidade que você quer. Então, se eu quero que o meu objeto, ali, a minha sonda espacial, tenha uma velocidade alta, eu preciso acelerar. Se eu for acelerar tudo com combustível, é muito caro, vai muito material, tem que fazer um tanque grande, gasta mais material ainda. Agora, se eu falo assim, não, se eu lançar ele aqui de uma forma que ele passe perto de Júpiter, passe perto de Saturno, passe perto dos outros planetas, e ele sofra um puxãozinho e ganhe velocidade, eu diminuo a quantidade de combustível que eu coloco ali na minha sonda, diminuo a quantidade de material necessário para fazer a sonda, fica bem mais barato. E de quebra a gente consegue fazer umas fotinhas bacanas dos planetas, né? Então, de tempos em tempos a gente recebe ali uma foto nova de algum planeta que parece que está um zoom gigante, é uma sonda que passou perto do planeta, fazer esse puxão e tirou uma foto ali bacana, bem bonita pra gente. Então, aqui eu trouxe para vocês a imagem das duas Voyagers. Essa é uma simplificação da órbita delas. Aqui, então, no centro, está representado o Sol. Aqui está representada a órbita da Terra. A Voyager 1 foi lançada em... Não, a Voyager... Deixa eu ver. Não, tá certo. A Voyager 2 foi lançada primeiro, em agosto aqui de 77, segundo essa imagem. A Voyager 1 foi lançada um pouquinho depois, então tá todo mundo circulando no sentido anti-horário. Tenho aqui a Terra tá vindo para cá na órbita. Todo mundo gira no sentido anti-horário na órbita, então aqui essa é a órbita de Júpiter. As duas sondas passaram aqui por Júpiter, depois elas passaram por Saturno. Então, em branquinho aqui, a Voyager 1, ela passou aqui e foi embora nessa direção. A Voyager 2 passou por Júpiter, passou por Saturno, passou por Urano, passou por Netuno e foi embora. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter alguma coisa, eu quero ver se aquele asteroide tem risco de colidir com a Terra. Eu vou ver se o caminho dele está vindo aqui e vai passar fazendo uma voltinha perto da Terra. Do mesmo jeito, eu vou falar assim, eu vou lançar um foguete, ao invés de lançar ele reto nessa direção aqui, vou lançar ele para cá. Não, eu lanço fazendo essa curvinha aqui para fora, aproveitando o puxão gravitacional dos planetas. Certo? Alguma dúvida? Atualmente, a gente lançou uma sonda espacial na direção do Sol,
que é a sonda Bepi-Colombo, e ela foi na direção do Sol e ela aproveitou o puxão de Mercúrio. Passou do ladinho de Mercúrio e fez uma foto bonita aqui. Então, só para vocês saberem, a foto que eu mostrei na aula passada, no final da aula, aqui dentro desse círculozinho tem um pontinho de nada que nem dá para ver nessa imagem, é a Terra. Essa imagem foi feita quando a Voyager 2 estava passando por Saturno, mais ou menos nesse ponto aqui. É esse pontinho aqui da Terra. Então, recentemente, agora em 2021, essa sonda estava indo em direção ao Sol, passou por Mercúrio, fez essa foto bonitinha aqui do planeta. Quando ela passa por Mercúrio, essa imagem aqui, ela é bem ilustrativa. Ela tá viajando no espaço, ela tá indo em linha reta, chegou perto do planeta, o planeta puxou ela para perto, ela faz uma curvinha. Quando eu era estudante, eu costumava brincar que esse puxão dos planetas nas sondas espaciais é que nem se o planeta estivesse dando um corta-luz, né? Você dá um tapinha e a sonda vai ali para o outro lado. Essa sonda, ela foi construída para ver o Sol, ela se aproximou do Sol no começo do ano, no final do ano passado, e muito em breve a gente vai ter mais informações sobre ela, porque ela vai passar de novo pelo Sol. Eu acho que o fim dela talvez seja a superfície do Sol, alguma coisa assim. E só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de foguete, eu falo de um objeto que eu estou mandando para o espaço que tem pessoas dentro. Quando eu falo de sonda, eu estou falando de um objeto que não tem nenhum tipo de vida dentro e está indo embora do sistema solar. E se eu falo de satélite, é um objeto que eu estou mandando para fora da Terra e que vai ficar em órbita de alguma coisa. Então, se vai ficar em órbita de um planeta, ou da Lua, ou de alguma coisa, é um satélite. Isso é umas diferençazinhas, eu acho interessante contar para vocês que tem. Então, para a gente ter uma ideia, assim, professor, em que ponto estão as missões espaciais, né? Trouxe aqui algumas informações, elas estão atualizadas, eu estava conferindo elas hoje antes da aula. O telescópio, o James Webb, que vai fazer aquelas imagens do espaço que a gente só está esperando sair, que vai ser uma coisa assim que eu acredito que vai mudar nossos conceitos em muitas áreas do conhecimento. O telescópio ele foi lançado da superfície da Terra e demorou mais ou menos 30 dias até chegar no ponto final da órbita. Ele está para lá da Lua, a 1,5 milhão de quilômetros, ele está num ponto de equilíbrio de gravidade entre a Terra e a Lua, e ele fica estável naquele ponto. Com foguete, com pessoas, o ponto mais longe que a gente já saiu da Terra e retornou foi a missão Apollo 13, que passou por trás da Lua. Então foi até uma distância aí de aproximadamente 400 mil quilômetros da Terra. A estação espacial, que é a estação mais conhecida por muito tempo, ela foi a única estação espacial com pessoas, né? Tá em órbita da Terra. Ela está a 408 quilômetros de altitude. É uma altitude bem baixa, lembrando que o pessoal quer colocar satélites numa órbita de 500 quilômetros, é só 100 quilômetros para cima. Tem ainda uma outra estação espacial chinesa que já está em operação e fica aí nessa faixa dos 400 quilômetros. A ISS dá uma volta ao redor da Terra a cada 90 minutos. Então, só um segundinho, deixa eu tomar um golinho de chá. A maior velocidade atingida por uma sonda espacial foi uma
Desculpa, gente, eu confundi. Foi a sonda. Essa sonda, sim, foi para o Sol, a Parker Solar, que ela atingiu uma velocidade de 586 mil quilômetros por hora, mais ou menos 160 quilômetros por segundo. E como ela está indo na direção do Sol, ela ganhou velocidade num puxão gravitacional. Aí agora eu acho que eu confundi a BP Colombo, eu acho que ela não vai para o Sol. Eu acredito que eu falei bobagem para vocês. Mas ela passou por Mercúrio, então de uma certa forma ela também foi. Ah, é aqui, ó. Ela passandinho aqui perto do Sol. Mas eu acho que ela não vai estudar o Sol. Quem eu falei que passou pelo Sol e vai passar de novo pelo Sol é que a Parker Solar, que é essa sonda que até agora foi o objeto mais rápido que a gente já conseguiu fazer. Então, está indo na direção do Sol, está ganhando aceleração pela gravidade do Sol. Para fora do sistema solar, para mais longe possível do Sol, o objeto que está ainda em funcionamento, a sonda que ainda está em funcionamento é a Voyager 1 e ela está a 23 bilhões de quilômetros, ou seja, 156 unidades astronômicas. Ela saiu faz pouco tempo ali da heliosfera e ela está no espaço interestelar, entre as estrelas. Ela demorou só uns 40, 45 anos para passar o limite do sistema solar. E só para a gente saber, atualmente, com as tecnologias que a gente tem disponíveis, demoraria cerca de 9 meses para a gente mandar um foguete da Terra e ele chegar em Marte nas melhores condições. Então, a gente consegue mandar umas sondas para o espaço, elas são mais ou menos lentas, elas demoram décadas para sair do sistema solar. Tem algumas sondas que elas são mais novas, são um pouco mais rápidas, mas elas ainda não chegaram a sair do sistema solar. Tem algumas mais antigas que já foram para fora, mas elas já não tem mais sinal mandando para a gente, né? Elas já se desligaram. E então a gente está restrito ao nosso sistema solar por enquanto. Não tem viagem para outros planetas e a China está tentando emplacar um voo para a Lua ainda, eu acho que em 2023. Então, se não tem viagens da Terra para outros planetas e não tem viagens da Terra para outros sistemas estelares, existe vida fora da Terra, né? Tem alguma chance da gente ver vida fora da Terra? Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, fora da Terra, por enquanto, só em órbita nas estações espaciais. Semana passada, eu falei para vocês que grandes nuvens de gás e poeira formam estrelinhas que podem ter seus próprios sistemas planetários. Então, eu falei que a nuvem está lá de boa no espaço, ela começa a ser atraída gravitacionalmente ali, né? Pedacinhos da nuvem atraem pedacinhos da nuvem e vai enrolando aquele pedaço da nuvem todo, até que você forma ali um carocinho de nuvem que no centro já começa a se esquentar, tem a protoestrela, e essa nuvem em volta pode dar origem a alguns planetas. Então essa é uma forma bem resumida de falar como é que a gente forma uma estrelinha e forma um sistema planetário aqui no meio. Então, quando essa nuvem, né, que ela se enrola, fica mais ou menos ali numa bolha, ela começa a girar, ela vai ganhando velocidade, né, a gravidade vai atraindo a nuvem, esse atraindo ela vai ganhando velocidade, conforme ela ganha velocidade, vai girando, ela também vai se achatando. Então, se achatando, a gente pode ter aqui a formação de discos protoplanetários que podem formar planetas.
esses discos vão se agrupando em anéis, esses anéis se agrupam em bolotas. Se formar a bolota, forma ali um planeta. Se a gente olhar para a nossa galáxia, esse daqui é um modelo da nossa galáxia. Então, se a gente não saiu do sistema solar, a gente consegue fazer a imagem da nossa galáxia, pegando toda a informação que a gente tem, fazendo um mapa. Então, não é uma foto, é um modelo do que a gente acredita que é a nossa galáxia. Todas essas regiões bem brilhantes e um pouquinho escuras têm nuvens de gás e poeira, né? A poeira, ela escurece a luz, então não é tão diferente do que a atmosfera da Terra. Se você tem um dia que está muito seco, tem muita poeira no céu, muita fuligem, parece que o dia fica até um pouco mais escurecido, a poeira, ela esconde um pouco ali a luz das estrelas. Então, aonde tem aqui as manchinhas mais escuras, tem poeira, e onde tem aqui essas regiões de concentração de estrelas, também tem um pouquinho de gás. A gente vai falar da galáxia um pouco mais para frente. O importante é saber que tem na nossa galáxia nuvens de gás e poeira praticamente em todos os lugares. Então, se o processo de formação de estrelas pode gerar planetas orbitando as estrelas, e na nossa galáxia, olhando para a nossa galáxia, a gente sabe que tem bilhões de estrelas na galáxia, será que a gente está sozinho? Então, a pergunta é, será que existe vida fora da Terra? Pensando assim, tipo, fora da órbita da Terra, inclusive. O que vocês acham? Tem vida, não tem vida? Eu acho que tem, professora. Depende do conceito de vida também, né? Pois é. Se eu tiver que apostar, eu acho que tem. Diga. Ah, não, a mesma coisa. Eu acho que se for parar pra pensar, não é possível que só aqui nesse exato lugar, no exato momento que teve as condições perfeitas, não é possível, não tem como. Nem que seja, eu acho difícil ser algo absurdo como ficções científicas da vida, mas ah, tem que ter, não tem como. Não é possível que a gente é tão privilegiado assim, sabe? Eu concordo com vocês, eu acho que ter vida fora da Terra mesmo. E é engraçado porque, assim, quando eu tive aula de astronomia, eu tive mais de um professor que falava assim: até agora a gente está olhando para o espaço, não está vendo o planeta fora do sistema solar, né? Não está vendo planeta, não está vendo planeta com vida, né? Tem um monte de estrela, nem tantas estrelas são parecidas com o Sol, eu acho muito difícil. Essa concepção, ela era dominante até uns 30 anos atrás, mais ou menos, e ainda sobrou uns resquícios de pessoas que pensam assim até hoje. Mas desde 2000, mais ou menos, né? Eu fiz essas matérias lá para 2007, 2008, né? Desde, desde então, a gente descobriu tanta coisa sobre planetas fora do sistema solar que se torna praticamente impossível a gente não pensar que tem vida fora do sistema solar. Então vamos dar uma olhadinha nessas coisas. Até agora, o que a gente sabe é que não tem existências de vida fora da Terra. Não tem evidências de que exista vida fora da Terra. Isso não quer dizer que não exista vida fora da Terra. Quer dizer que a gente não conseguiu achar. Então, do mesmo jeito que eu tinha professores que falavam, eu não vejo planetas fora do sistema solar, na época teve um professor que falou, existem 6 planetas conhecidos fora do sistema solar na galáxia toda. Só que era 6 que a gente conseguia detectar com os equipamentos da época. De lá para cá, a tecnologia evoluiu, as nossas técnicas de medir, de tomar dados, de analisar esses dados melhoraram e a gente percebeu que existem
muitos e muitos sistemas planetários ao redor das estrelas. Até agora, a gente não tem capacidade de detectar a vida fora da Terra. Então, nem na Lua, nem em Marte, nem em outro corpo do sistema solar, até onde a gente consegue ver, a gente consegue perceber vida fora da Terra. Então, tem aqui uma concepção artística do que seria Marte com os marcianos. E chegamos em Marte e não tem vida lá. Então, como é que a gente faz para buscar evidências de vida fora da Terra? Primeiro, a gente vai olhar para a vida como a gente conhece. Então, pode existir vida de uma forma diferente da vida da Terra? Pode. Mas se esse pode ser qualquer coisa. Pode ser uma vida completamente diferente, pode ser uma vida parecida. Mas se pode e a gente não sabe quais são os limites, né? O que a gente pode usar ali para falar, isso daqui pode ser vida, isso daqui não pode? Como é que a gente vai detectar isso em outros lugares? Então, a gente começa de onde a gente sabe. Então, a vida aqui na Terra surgiu por quê? Tem água líquida, tem a vida baseada em carbono para formar aquelas cadeias longas que fazem os aminoácidos, que formam o nosso DNA, que formam as nossas células, que formam gordura, que formam compostos orgânicos. Então, cadeias de carbono, elas são extremamente necessárias para a vida, pelo menos como a gente conhece na Terra. E aí a gente vai procurar essas condições de encontrar água líquida e cadeia de carbono. Aonde tem isso? Em climas mais amenos, então a gente sabe oceano, lago, né? Aonde tem a vida. E a gente olha também para os ambientes extremos da Terra para ver como é que a vida está indo lá. Então, vai lá na fossa vulcânica, ver se tem vida. Vai lá não sei aonde, ver se tem vida. Vai em lugar extremamente seco, ver se tem vida. Lugar extremamente quente, lugar extremamente frio. Esses extremos, a gente procura vida na forma de bactérias ou seres bem pequenininhos, que chamamos de extremófilos. São formas de vida que vivem em situações extremas, né? A gente sabe que tem algumas, estuda elas na Terra para conseguir saber até onde a gente pode ir. Então, em astrobiologia, que é um campo da ciência que vai olhar para a origem, evolução da vida, a evolução inicial e a distribuição da vida no universo, ela vai tentar descobrir se existe fora da Terra e como detectá-la. Então, ela vai olhar para as condições que surgiu a vida na Terra, essa que eu estava falando aqui, água líquida, vida baseada em carbono, vai de clima mais ameno até clima extremo, e vai tentar buscar condições semelhantes em outros lugares do espaço. É um campo interdisciplinar, envolve astronomia, biologia, química, bioquímica, biofísica, cosmologia, geologia e uma quantidade imensa de áreas. Então, é um campo da astronomia que é muito, muito interdisciplinar. Precisa de muita gente trabalhando. Então, olhando de novo ali, né? O que é fundamental na Terra que a gente sabe para fazer a vida? Aminoácidos, açúcares e outros compostos orgânicos. Então, compostos orgânicos, eu estou olhando ali para a química orgânica. E a gente encontra esses compostos na Terra e alguns a gente encontra em grandes nuvens de gás e poeira no espaço, certo? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, é uma imagem da galáxia, fiz com um telescópio, ele é capaz de pegar muitas, muitas estrelinhas na minha galáxia. Dá a impressão que eu tenho um buraco aqui, certo? Que está todo escuro aqui, nossa, tem um buraco, está faltando estrela. Não é que está faltando estrela, é que aqui existe uma grande nuvem de gás e poeira, e essa nuvem, ela bloqueia a passagem da luz, é que nem se fosse uma cortina
que não deixa a gente ver as estrelas que estão atrás da nuvem. Nessas nuvens que são escuras, a gente consegue encontrar ali moléculas orgânicas. E acontece nessas nuvens também a formação de estrelas. Então, a gente espera que estrelas tenham sistemas planetários e alguns sistemas planetários tenham condições de abrigar a vida como a gente conhece. Então, nessas grandes nuvens moleculares, a gente já identificou de mais de 100 moléculas diferentes, incluindo algumas moléculas orgânicas tipo formaldeído, álcool, tipo etanol com E. Tem algumas coisas interessantes acontecendo lá. Só que a gente sabe que a nuvem, quando ela começar a formar estrela, ela vai se aquecer, vai acontecer um monte de colisão, vai acontecer um monte de coisa ali, e depois ela vai se resfriar. Só depois que ela tiver resfriada, tiver feito os planetinhas, tiver bonitinho, que a gente vai olhar para ver se tem condição de formar a vida ou não. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nas proximidades. Primeira coisa que a gente fez foi para a Lua, estava todo mundo morrendo de curiosidade. Será que tem vida na Lua? Foi para a Lua, tem uma camada fina de poeira, né? Na superfície da Lua, não tem muita umidade, não tem atmosfera, coletou as amostras, não viu nenhum sinal de vida na Lua. Não teve sinal de ter existido bactéria, não teve sinal de ter existido nenhum tipo de forma de vida. Então, foi lá para a Lua, colocou o equipamento lá, mediu, coletou a amostra, voltou para a Terra. Por que a gente não vai mais para a Lua, continua estudando a Lua indo para lá? Porque ir para a Lua, gente, é muito, muito caro. Então, a China está investindo em ir para a Lua, ela está desenvolvendo as tecnologias para ir para a Lua, porque ela está querendo entrar num desenvolvimento numa aeroespacial dentro do país dela. E ir para a Lua é um feito grande, porque se a gente pensar, o lugar mais distante que a gente já mandou pessoas é o lado de lá da Lua, né? 400 quilômetros foi passar pela parte de trás da Lua. E o objetivo atual das maiores agências espaciais é tentar chegar em Marte. Então, Marte é um planeta atualmente habitado somente por robôs e a gente está pensando em mandar um dia vida para lá, mas não é tão fácil quanto parece. Então, a vida ela está restrita ainda aqui à Terra. Sobre as estações espaciais, eu falei, tem a Estação Espacial Internacional, que é a ISS. Ela é 50% russa, 50% dos Estados Unidos. A Rússia já teve 4 outras estações espaciais. A China já teve 2 laboratórios espaciais lançados que ficaram em órbita entre 2011 e 2019. Eles acabaram trazendo de volta os 2 laboratórios. E a China está montando agora uma nova estação espacial. O ano passado ela lançou um módulo, já era um módulo habitável, e ela está montando de forma modular. Então ela está colocando aos poucos os módulos em órbita e fazendo que nem se fosse ali um Lego, né? Encaixando os módulos para fazer uma estação espacial aos poucos. Então, quando a gente olha para Marte, a gente vai procurar ali cadeias orgânicas. A gente sabe que Marte quase não tem atmosfera. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a Terra tem atmosfera porque ela tem um campo magnético que é forte o suficiente para proteger a nossa atmosfera. O Sol, ele está o tempo todo ali ventando para fora, né, perdendo as camadinhas mais externas, bem uns pouquinhos.
e mandando essa matéria para fora, que a gente chama de vento solar. E esse vento solar, quando ele bate na atmosfera dos planetas, se não tiver nada protegendo a atmosfera, ele leva a atmosfera embora. Para a Terra tem um campo magnético razoavelmente forte o suficiente para proteger a nossa atmosfera. Como é que funciona? Quando as partículas estão vindo do Sol, elas são partículas carregadas, né? Tem ali carga positiva, carga negativa. Elas batem no campo magnético da Terra e são ou repelidas para fora ou acabam sendo desviadas e entrando nos polos. Quando isso acontece, a gente vê a aurora boreal. Então, o campo magnético protege a atmosfera da Terra de ser varrida pelos ventos solares. Marte não tem um campo magnético tão forte, ele perdeu a maior parte da atmosfera. Quando a gente mandou os nossos robozinhos para lá, a gente percebeu que tem sim evidência de que já teve água líquida na superfície de Marte. Existe um tiquinho de nada de água líquida na superfície de Marte. E a questão é, em Marte a água pode facilmente congelar ou ferver devido às condições de temperatura e pressão. Então, a água na superfície ela não é estável, ela não vai estar ali na superfície bacana, propício para você fazer aquelas cadeias bacanas de aminoácido e gerar vida. Mandou os robozinhos para lá, não encontramos molécula orgânica na superfície de Marte, né? Não tem molécula orgânica, só coisa inorgânica, só poeirão mesmo. Então, aqui, além do campo magnético proteger a atmosfera ela é importante aqui na Terra porque ela reflete raios ultravioletas. Os raios ultravioletas é um tipo de luz que a gente, quando sai na rua, né, tem que passar o protetor solar, porque quando ele interage com a pele, ele vai bater ali nas nossas moléculazinhas e vai alterar as nossas moléculas, e uma exposição longa a raios ultravioletas pode causar câncer. Mas para a vida ali que está começandinho, que está querendo se formar as moléculazinhas, essas moléculas vão se quebrar. Então, a radiação ultravioleta que sai do Sol, ela é uma radiação que esteriliza, né? Torna o ambiente livre de vida. Então, só para vocês saberem, existe uma descontaminação com uma radiação ultravioleta que é utilizada em ambientes hospitalares. Nessa época de pandemia, é utilizada às vezes em transportes públicos, né? Alguns metrôs e trens utilizam isso, que você coloca uma lâmpada ultravioleta por um tempo lá específico, com uma potência bem específica, e você acaba quebrando ali as moléculas orgânicas de bactérias e vírus e descontaminando o ambiente. Então, assim, em Marte há pouquíssima água. Os desertos de Marte são muito, muito mais secos do que os desertos da Terra. A atmosfera praticamente não existe, não dá para respirar. E Marte, gente, é um planeta que está mais longe do Sol, a órbita dele é mais longe do que a órbita da Terra, e ele é mais frio. As temperaturas em Marte estão entre menos 5 graus Celsius e menos 87 graus Celsius. Pensa no mais frio que vocês já sentiram na sua vida. A superfície de Marte é mais fria ainda. Além disso, o solo de Marte tem bastante ferro, mas ele também tem bastante cloro. Quando vocês falam em cloro, é a primeira coisa que vocês pensam, assim, eu preciso desinfetar um banheiro, desinfetar uma piscina, desinfetar uma máquina de lavar roupa. Preciso, né, tem uma situação ruim aqui, eu vou comprar um alvejante ali com base de cloro. Eu vou comprar um produto de limpeza com base de cloro para desinfetar.
Por quê? O cloro, ele adora se quebrar as cadeias também de carbono, e ele é altamente ali danoso à vida como a gente conhece. Então, Marte, apesar do pessoal estar falando assim, a gente vai para Marte, porque Marte é um planeta que está aqui perto, né? Ele não é tão quente quanto Vênus. Vênus é um planeta muito quente, a gente vai para Marte. Marte não tem atmosfera, não tem água na superfície, tem um solo tóxico. E se a gente for para Marte, gente, vai ser uma viagem só de ida. Tem que levar todo o material necessário, todos os recursos necessários juntos. Eu não acho que vai sair nos próximos 20 anos uma missão para Marte, não, tá? Exige uma logística muito maior do que a gente está preparado atualmente. Então, se a gente não pode sair da Terra para ir para Marte, existem alguns outros planetas ou existem alguns outros lugares que a gente pode habitar fora do sistema solar? Então, até onde a gente sabe, pessoal, não existe indícios de vida fora da Terra no sistema solar. Falei para vocês de luas, né, satélites naturais que podem ter oceanos líquidos, mas eles são ricos em amônia, são ricos em metano. Não são condições favoráveis à vida até onde a gente conhece. Queremos muito mandar sondas para esses lugares, para perfurarem, para coletarem amostras, para fazerem estudos e dizer para a gente se existe vida naqueles oceanos abaixo da superfície. Mas fazer isso tem um grande problema. Como é que a gente garante que não vai contaminar, que a gente não está mandando nenhuma moléculazinha orgânica da Terra para lá? Nesse ponto, enquanto a gente ainda está discutindo a vida no sistema solar, tem uma questão assim interessante, né? Há uns anos atrás, a Índia fez um foguete uma sonda que eles iam mandar para o espaço e eles queriam detectar a vida em outros planetas a partir dessa sonda. Eles mandaram a sonda, depois de um tempo, eles detectaram sinais de vida fora da Terra. O que aconteceu de verdade? A sonda ela começou a subir, depois ela caiu e ela caiu no oceano. Quando ela caiu no oceano, ela encontrou as condições de vida. Então, de uma certa forma, a sonda funcionava. O problema é que ela não chegou a sair da Terra. Então, se a gente quer mandar uma sonda para esses satélites, né, para essas luas dos outros planetas que têm oceanos líquidos, que têm ciclos de chuva, como é que a gente garante que a gente não está contaminando com moléculas orgânicas da Terra? Enquanto não tiver uma maneira de garantir que a gente não está mandando nada contaminado para lá, não vai sair sonda para saber se tem vida em oceano escondido nos satélites naturais por aí. Deixa eu ver o que mais. Então, no sistema solar não tem vida até onde a gente saiba. Então, Mercúrio muito perto do Sol, Vênus muito quente, Marte muito ácido, a Lua muito seca, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são gasosos. Alguns satélites poderiam abrigar vida, eles são bem gelados, então a gente tá meio assim, né, tristonho. Olhando então para planetas que orbitam outras estrelas, e a gente chama esses planetas de exoplanetas ou planetas extrasolares, né? Então, fora do Sol. O que a gente precisa olhar para saber se aquilo é um candidato para ter vida? Então, primeiro, pode ser um planeta ou pode ser um satélite natural. Tá? A gente não descarta a possibilidade. O problema é que até agora a gente só consegue detectar planetas. Dificilmente a gente tem satélite
orbitando o planeta extrasolar identificado. Então, se o planeta tiver condições ideais para ter água líquida na superfície, ele é um candidato para abrigar a vida. Esse é o princípio que a gente está olhando. Não dá para ter informações muito mais precisas de atmosfera, disso, daquilo. A gente vai começar pelo primeiro passo, que é a água líquida na superfície. Para ter água líquida na superfície, o planeta não pode ser nem muito frio, senão ela congela, nem pode ser muito quente, senão a água ferve e evapora. E aí para ter essas condições, não pode estar muito perto da estrela, senão a água fica muito quente. Não pode estar muito longe, senão o planeta fica muito frio, a água congela. Então, a gente chama esses planetas, não está muito longe, não está muito perto, não está muito quente, não está muito frio, de planetas Goldilocks. Goldilocks, em inglês, é a Caixinhos Dourados, a história da Caixinhos Dourados. É aquela menininha que se perde na floresta, encontra a casinha dos ursos, e aí ela encontra lá, tem 3 cadeiras, uma grande, uma pequena e uma média. A pequena é muito pequena para ela, a grande é muito grande, tem 3 pratos de comida, o pequeno, o grande e o médio. E aí, assim, o pequeno é muito pequeno sempre, o grande é muito grande sempre, e o médio é o que ela prefere. Então, olhando para essa história, assim, né, fazendo ali a analogia, a gente chama esses planetas de Goldilocks, né, de caixinhos dourados. Como é que funciona isso? Então, a temperatura do planeta depende da quantidade de energia, de luz que ele está recebendo da estrela. Estrelas maiores são mais quentes, então você precisa estar a uma distância maior para conseguir ter a quantidade favorável ali de luz. Estrelas menores são um pouco mais frias, você precisa estar a uma distância um pouco menor. Então, a gente chama de zona habitável aquela região ao redor de uma estrela que pode ter água líquida. Esse gráfico aqui colorido, cheio de coisa que está acontecendo, é para mostrar mais ou menos para vocês o que acontece. Quando eu falei de Marte, as temperaturas de Marte, a pressão de Marte, como ele não tem atmosfera, tem pouquíssima pressão atmosférica. A água, ela se encontra nesse quadradinho preto aqui pequenininho. Deixa eu dar um zoom para ajudar vocês. Então, o que está acontecendo? Esse gráfico, ele tem aqui nessa região alaranjada a água no estado de vapor. Aqui na região verde, a água em estado líquido. E aqui na região azul, a água em estado sólido. Se você tiver uma pressão pequena o suficiente, uma temperatura mais ou menos ali fria, perto do 0 graus, você tem a água passando facilmente do estado líquido para o estado de vapor ou para o estado sólido, que é o que acontece aqui em Marte. Por isso que a gente não consegue ter água em forma líquida em Marte. A Terra está confortavelmente aqui, nesse quadradinho do meio, onde a água está no estado líquido. Com um pouquinho de calor, a gente consegue ferver ela e transformar ela em vapor. Com um pouquinho de frio, a gente consegue fazer gelo. E os planetas, então, a gente vai querer que estejam nessa região aqui, que a água esteja líquida, que ela não passe fácil demais para o vapor, que ela não congele fácil demais. Então, que esteja nessa região verde. Então, vendo que a região verde é a região que está aqui no meio, é aquela região assim, nem muito quente, nem muito frio, nem muita pressão, nem pouca pressão. Isso daqui é um diagrama de estado físico da água. É para vocês entenderem mais ou menos as condições. Olhando para a distância da estrela,
a gente chama a zona que tem a zona habitável. Olhando para o nosso sistema, então aqui no meio, quase não está dando para ver, tem um pontinho amarelo que representa o Sol. A zona habitável não chega em Mercúrio, mais ou menos chega em Vênus, a Terra está dentro da zona habitável confortavelmente, e Marte, ele está fora aqui da zona habitável, ela está na região mais clarinha aqui. Essa região aqui mais clara, a gente chama de zona habitável estendida. Ou seja, se você tiver um planeta ali que está na região mais fria, então eu estou pensando ali, Marte já é super gelado, entre menos 5 graus e menos 85 graus. Mais longe de Marte é mais gelado ainda, então a gente chega ali no cinturão de asteroides, onde a gente encontra o planeta não Ceres, e ali é muito gelado já. É possível ter vida nessa região? Se você considerar que o planeta tem uma atmosfera bem densa e lá dentro tem um efeito estufa bem grandão, que o planeta fica quentinho ainda, existe uma região em que esse efeito estufa ainda pode garantir água líquida na superfície. Então, a gente fala que existe uma zona habitável e uma zona habitável estendida, se tiver um passo a mais, que é o efeito estufa. Então, a zona habitável, a definição dela é a região orbital, a região das órbitas, em que um planeta pode ter água líquida na superfície, considerando preferencialmente a quantidade de radiação, ou seja, a quantidade de luz que vem da estrela. Para a gente, só a Terra está aqui na região habitável. Então, voltando aqui, Vênus está logo do lado de fora da região habitável e Marte ele está bem para fora aqui da região habitável. Se ele tivesse uma atmosfera densa com efeito estufa, poderia ter vida, mas como ele nem tem atmosfera, então esquece. Estava falando para vocês, vamos olhar para as outras estrelas. Existem estrelas que são menores do que o Sol e existem estrelas que são maiores do que o Sol. Então, estou olhando aqui. Aqui em cima, 1 seria equivalente a um Sol, uma massa solar. A região habitável, a gente encontra aqui a Terra e Marte na região habitável estendida. Júpiter já está aqui bem fora. E a gente encontrou um planeta que se chama Gliese 581, que ele é um planeta que tem vários planetas na zona habitável, certo? Ele tem os planetas aqui E, B, C, G, D e F. Eles foram nomeados, né, na ordem que eles foram descobertos. A é estrela, B, C, D são os planetas maiores, E, F, G são planetas menores. Ele tem aqui um planeta que é mais ou menos do tamanho da Terra e está bem no centro daqui da zona habitável. Ele está perto o suficiente da estrela para ter água líquida na superfície. Então, esse planeta, se a gente colocar aqui uma comparação, eu estou colocando um pouquinho um em cima do outro, né? Que nem se fosse um beliche aqui. Aqui está o nosso Sol, ele é maior do que a estrela Gliese 581. A nossa Terra está aqui, na zona habitável aqui. Para essa estrelinha pequenininha aqui, a zona habitável, ela está aqui entre o planeta C, passa o planeta G bem dentro e vai até mais ou menos o planeta D. Então, para vocês terem uma ideia, o planeta F, ele está
órbita mais ou menos equivalente à órbita de Vênus, mas para uma estrela tão pequenininha, ele está fora da região habitável. Então, aqui, ó, eu tenho o Sol maiorzão, mais ou menos na mesma órbita de Vênus eu encontro o planeta F. Ele não está na região habitável, porque para uma estrela pequenininha, o planeta tem que estar mais perto. Tem um sistema que é o Kepler-11. Então, é uma estrela menorzinha ainda. O planeta mais externo da estrela Kepler-11 tem uma órbita que está ali entre Mercúrio e Vênus. E eu tenho alguns planetinhas na região habitável, mas eles estão bem pequenininhos. É como se eles estivessem todos dentro da órbita de Mercúrio. Aí você fala assim, dentro da órbita de Mercúrio, no Sol é muito quente, mas para uma estrela bem pequenininha já não é tão quente assim. Cadê? Esse outro sistema, o Kepler-62, ele tem vários planetas na zona habitável. Ele é um candidato bem interessante. Então, aqui eu tenho o sistema solar, comparando com o tamanho da estrela Kepler-62. Tenho aqui Mercúrio, Vênus na região, no limite da zona habitável por dentro, a Terra e Marte aqui meio que no limite da zona habitável por fora. Para a estrelinha Kepler-62, que é bem menor que o Sol, a zona habitável ela é bem menor, seria mais ou menos aqui correspondente à órbita da Terra, até mais ou menos a órbita de Mercúrio. E a gente encontra pelo menos 2 planetas, que é o planeta E e o planeta F, na zona habitável. Tenho ainda uma estrela menorzinha ainda. Essa estrela, ela chama TRAPPIST-1, que é um sistema que tem 8 planetas. E aqui, gente, mal dá para ver, eu tenho o tamanho relativo do Sol pontilhadinho aqui. Essa estrela ela tem um tamanho mais ou menos parecido aqui com Júpiter. E na distância da Lua mais distante, da Lua galileana de Júpiter mais distante, que é Calisto, a gente encontraria o planetinha aqui B orbitando a estrela Trappist. Então, estou mostrando para vocês mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma distância que teria entre Júpiter e a Lua dele lá, Calisto, está a estrelinha Trappist e o primeiro planeta desse sistema estelar. E ele tem, dentro da zona habitável expandida, praticamente 4 planetas. Então, TRAPPIST-1 A é estrela, B é esse primeiro planeta, C é esse outro planeta, D é um planeta mais ou menos de um tamanho considerável. Ele é maior do que Marte, menor do que a Terra. Aí tem o planeta E, que está com certeza dentro da zona habitável. O planeta F, que tem mais ou menos o mesmo tamanho da Terra e está dentro da zona habitável. O planeta G, que é um pouquinho maior do que a Terra e também está na zona habitável. E o planeta H, que é mais ou menos aqui um pouquinho menor do que Vênus. E está a uma distância como se fosse Marte, mas ele já está mais ou menos fora da zona habitável. Então esse é um candidato fortíssimo a ter vida, a abrigar vida na superfície. Pelo menos é um candidato a ter água no estado líquido, certo? E esse sistema todinho aqui, ele cabe praticamente dentro do tamanho do nosso Sol. A estrela é tão pequenininha que o sistema estelar, né, o sistema planetário inteiro ali cabe praticamente dentro do nosso Sol. Então, até hoje, eu esqueci de atualizar essa informação, a gente tem aí
pelo menos 4.800 planetas conhecidos ao redor de 3.500 estrelas. Então a gente conhece um monte, milhares de estrelas que têm planetas. E isso, gente, só que pertinho da onde a gente está, né? Só pertinho do sistema solar que a gente consegue ver mais ou menos. Existem 797 sistemas planetários conhecidos que têm mais de um planeta. Então, em média, a gente acredita que cada estrela tem pelo menos 3 planetas. Então, vamos fazer uma conta aqui, chutando, né? Tenho 3 planetas para cada estrela, tenho bilhões de estrelas na galáxia, tenho bilhões de galáxias no universo. Qual a chance de ter vida fora da Terra? Gente, é muito grande. Então, uma em cada 5 estrelas, parecidas com o Sol, tem uma zona habitável. Então, admitindo 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia, cerca de 11 bilhões de planetas na nossa galáxia devem ser parecidos com a Terra, devem ser rochosos, devem estar em zonas habitáveis, podem ter água, estado líquido. E se a gente considerar as estrelas menorzinhas, não só as do tamanho do Sol, mas as pequenininhas também, esse número pode ser de até 40 bilhões de planetas em zonas habitáveis. Se a gente chutar 1% desses planetas, né? 1% desses 11 bilhões, pegando só os 11 bilhões, de estrelas parecidas com o Sol, que têm planetas parecidos com a Terra, se 1% deles tiver vida, e 1% desse que tiver vida conseguir desenvolver vida inteligente, então, pelo menos 1 milhão de planetas, civilizações só na nossa galáxia. Como a gente está muito longe um do outro, não tem instrumento suficiente, isso tudo são só suposições. Nos próximos anos, com certeza, e principalmente devido aos novos telescópios que estão sendo feitos, tanto em Terra quanto os telescópios espaciais, essa nossa percepção ela vai ser cada vez mais, como é que fala? Cada vez melhorada, assim, a gente vai conseguir polir melhor as certezas que a gente tem, fazer as afirmações com mais certeza, falar assim, olha, esse número aqui ele está errado, ele pode ser maior, ele pode ser menor, e conforme a gente vai melhorando as nossas afirmações, isso vai mudar com certeza a nossa visão de mundo, tá? Não tenho dúvida que isso vai acontecer nos próximos anos. Detectar a vida e conseguir conversar com outras civilizações ainda está a alguns passos longe, mas eu imagino que tem muita coisa legal para a gente aprender e que a gente vai descobrir em breve, certo? Opa, os slides. Também mata? Acho que não consigo colocar em tela cheia, pessoal, desculpa. Então, essa imagem que vai aparecer para vocês, essa daqui, ela é uma imagem que mudou a minha concepção de vida quando eu entrei no curso de astronomia lá em 2005, que eu fiz a primeira disciplina, 2005, 2006. Essa imagem ela se chama Hubble Deep Field, ela foi feita pelo telescópio espacial Hubble. O pessoal falou assim, tem um monte de região escura do céu que a gente não vê nada, não vê estrela, não vê nada. Vamos pegar o Hubble, que é o telescópio que tem o privilégio de estar no espaço e não ter a atmosfera da Terra atrapalhando,
Vamos apontar para um pontinho escuro, e é um pontinho pequenininho, do tamanho do meu dedinho aqui, que, né, então, é um quadradinho bem pequenininho, de céu, que não tem nada, não tem estrela, não tem pontinho, não tem nuvem, parece um pontinho preto. E vamos deixar ele vários dias ali coletando luz. E eles ficaram vários dias coletando luz no Hubble, nesse mesmo ponto no espaço. E no final, eles tiveram essa imagem aqui, onde cada um desses pontinhos é uma galáxia. Cada um desses pontinhos estão assim numa região pequenininha de céu. Cada um desses pontinhos é uma galáxia com bilhões, dezenas de bilhões de estrelas, centenas de bilhões de estrelas, cada estrela podendo ali ter um sistema planetário em volta. Então, para vocês terem noção do tamanhozinho dessa imagem, se você pegar um livro, uma página de livro, e olhar para o tamanho do ponto final, né, esticar o livro aqui na sua frente, é o tamanhozinho da imagem do céu. É um pontinhozinho de nada no céu que tem esse tamanho aqui, que foi observado, certo? Então, a partir dessa imagem e de outras imagens, a gente foi reconfirmando esses dados, a gente acredita que tem cerca de 200 bilhões de galáxias dentro do universo observável. Até onde a vista alcança, a gente vê 200 bilhões de galáxias. A gente acredita que o universo é muito maior do que a nossa vista alcança. Então, gente, quem sabe o que tem lá fora de verdade? A gente só consegue imaginar. Certinho? Então, vou deixar vocês aqui com um quadrinho do Calvin, que ele olha para uma árvore cortada e fala que às vezes acha que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Bom, pessoal, alguma dúvida? Não, professora. Beleza. Então, gente, isso encerra a aula de hoje. Vocês estão ansiosos para a prova. Eu vou abrir a prova aqui para vocês. E depois vocês já estão dispensados, certinho? A prova não cai a aula de hoje e ela tem 6 questões. Ela vale 11 pontos. E é o seguinte. Primeira questão, assinale a única alternativa correta, né? Opa, abri a prova errada. Abri a prova de estatística. Que horror, gente. Perdão. Cadê a de vocês? Só um segundinho aqui. Achei. Tá aqui. Pois é, Roberto, só sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda e descobre, mais a gente percebe que não sabe nem 1%. Cara, eu sempre tenho frio na barriga quando eu vejo essas imagens do quanto o universo é grande, o quanto a gente ainda não sabe nada sobre o universo. Então, o que eu acho da ciência legal na ciência é justamente isso, né? Tipo, não importa a área que você vai, sempre tem coisas pra gente aprender. Na verdade, não é nem o quanto a gente é pequeno, mas apesar de a gente ser pequeno e tá num tempo bastante curto aqui na Terra, a gente é capaz de compreender o universo, a gente é capaz de estudar o universo, de conhecer o universo
e de se aprofundar cada vez mais nesse conhecimento. Eu acho isso uma coisa, assim, de louco, né? Tem uma frase que fala que a vida inteligente foi a forma que o universo encontrou de conhecer a si mesmo. Eu acho que é do Carl Sagan, provavelmente. E é uma forma da gente entender, né? O universo é o próprio universo se entendendo de verdade, né? A gente é feito da mesma matéria que o universo é feito, é só uma forma de organizar a matéria que consegue ter consciência, gente. Isso daí eu acho fascinante, não tem outra palavra. Certo? Vamos dar uma olhadinha na prova aqui, então. Tenho 6 questões, a prova vale 11 pontos. Vocês têm uma semana para entregar até o começo da aula na semana que vem. Primeira questão, assinale a única alternativa correta, uma prova de múltipla escolha. É sobre história da astronomia, mais precisamente sobre Galileu, tá? Não vou ler as alternativas aqui com vocês, porque eu lendo eu vou acabar dando a resposta para vocês. Depois, complete as seguintes afirmações. É sobre a aula lá de instrumentos de astronomia. Está falando, desde a antiguidade até cerca de 1600, o astrolábio era um instrumento mais comum de medida de nananã dos astros. Então tem que completar aí. Um telescópio que possui apenas lentes é um telescópio. O telescópio que tem espelhos é chamado um telescópio. E a última, atribui-se a criação do primeiro telescópio refletor e descobre quem que é o fulano de tal ali. Depois, assinale com verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Está falando aqui sobre eclipse, maré, rotação da Terra, interação entre a Terra e a Lua e rotação da Terra de novo. Questão 4. Corrige as seguintes afirmações. São todas afirmações sobre estações do ano. Essa é a questão mais difícil da prova. Ela vai exigir um pouquinho de vocês. Questão 5. Coloque em ordem os seguintes astros. Na verdade, são só astros. Coloque o seguinte astros em ordem crescente de tamanho. Então, os astros que vocês têm são todos do Sistema Solar. Sol, Lua, Júpiter, Asteroide, Plutão, Marte, Urano e Terra. Coloca ali eles em ordem de tamanho para mim. Nessa de corrigir as afirmações, reescreve para mim a frase embaixo ou indica com cor diferente. Eu acho que reescrever é o caminho mais fácil para eu saber, para eu encontrar alterações que vocês fizerem. Mas se vocês só alterarem o texto, coloca ou em negrito ou em cor diferente para destacar, senão eu vou ficar maluca corrigindo, certo? Beleza. Assinale abaixo quais são os astros que fazem parte do Sistema Solar. E aí tem uma lista de astros. Vocês marcam para mim quem faz parte, quem não faz parte, não precisa marcar. Essas são as 6 questões da prova. Certinho? Certinho, professora. Fiquei tão feliz de ver essa prova, meu Deus do céu. Fiz uma prova semana passada que minha alma saiu do corpo e voltou. Só dessa aqui, Vixe. só ladeira abaixo. Estatística, professora. Estatística, né? Que horror. Nossa, mas tá muito bom. Meu Deus do céu, fiquei feliz agora. Não, gente, é núcleo livre, né? Eu não posso exigir de vocês contas mirabolantes e tudo mais, assim. Eu peguei um pouquinho mais pesado em estações do ano, que eu acho que tá na hora da gente aprender estações do ano mais profundamente, mas os outros é mais tranquilo mesmo, tá? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvida, me escreve um e-mail. Se precisar responder mais rápido, me manda no WhatsApp, que senão eu demoro um pouquinho para olhar.
assim que eu puder, eu olho e eu vou dar um feedback ali das listas das estações do ano ainda essa semana. Então, antes do fim de semana, eu acredito que eu já vou ter corrigido as listas, pelo menos de estação do ano para vocês, né? Não ficarem tão perdidos na prova. E é isso, gente. Me dá aí uns 15, 20 minutinhos e vai estar todo o material disponível para vocês, tanto no Classroom quanto no Siga. Mais alguma dúvida? Não, professora, obrigada pela aula. Até semana que vem. Eu, Tchau, agra- gente. eu que agradeço vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tenham uma excelente semana aí. Obrigada, pessoal. Até mais.